Fala pessoal, tudo bem? Que prazer! Eu já tava com saudade de vocês e nós estamos aqui nessa nossa temporada de 2026 e a gente não poderia abrir a nossa temporada com uma figura mais querida e mais carinhosa. Hoje eu vou bater um papo aqui muito próximo, muito íntimo, porque além de fã, eu me considero um amigo dessa pessoa sensacional. Nós estamos em janeiro e, claro, no nosso Papo Saúde, esse que é o melhor podcast, esse podcast patrocinado pela nossa Unimed. Eu vou receber aqui hoje para falar sobre Janeiro Branco, sobre carreira, sobre saúde física e mental. Ela que é uma embaixadora da saúde na nossa cidade e região. Seja bem-vinda, doutora Heloísa. Ô, Marciliano, muito obrigada. É um prazer, uma honra para mim estar aqui nesse bate-papo, que eu tenho certeza que vai ser muito proveitoso para nós e espero também para as pessoas que estiverem nos assistindo. Excelente, doutora. Eu acho difícil que alguém em Itaúna não conheça a doutora Heloísa, mas é sempre muito bom conhecer a trajetória, né? Quem é a doutora Heloísa, de onde vem a doutora Heloísa, enfim, conte pra nós aí o que você faz no seu dia a dia, na sua vida, na sua carreira. Eu sou itaunense, nasci nessa cidade pela qual eu tenho muito Qual amor. bairro, Heloísa? No centro No mesmo. centro mesmo. Sim, Então é Itaunense da Gema. itaunense da Gema. Meu pai é do Dante, falecido quando eu tinha 9 anos. Minha mãe é Lucília. Nós somos uma família de 7 irmãos. Infelizmente, eu perdi 2 irmãos ao longo aí dessa jornada, né, de vida. E eu fiquei em Itaúna até mais por volta dos meus 15 anos. Quando eu fui para Belo Horizonte fazer o científico, fiz os 3 anos de científico lá e fui aprovada no UFMG em medicina em 1979. E de lá para cá é muita história para contar, né? E nós vamos falar um pouquinho de cada uma dessas fases e dessas facetas da sua vida. Doutora Heloísa, hoje é muito comum os profissionais, os médicos, profissionais da área da saúde, levantarem uma bandeira, inclusive na internet. Eu acho isso muito bom. Mas você já é uma militante, se eu posso usar esse termo, há muitos anos, falando no seu consultório, militando muito antes da internet, muito antes das lives, muito antes do digital, sobre a importância da saúde. Me recordo, né, das oportunidades em que eu acompanhei ou que eu ouvi falar, né, de atendimentos seus, de você recomendando as pessoas fazerem atividade física, fazerem terapia. Você já trabalha o Janeiro Branco, aliás, a saúde mental e física há muito tempo. É isso mesmo? É isso mesmo, Marciliano. Quando a cabeça não está boa, o corpo padece, não é mesmo? Impressionante. Impressionante. E essa interação de saúde física e saúde mental, ela é muito importante. Hoje as pessoas têm o hábito de dizerem assim, eu sou ansioso, ou eu tenho tendência a ser depressivo, e as pessoas esquecem que a gente vive dentro de um processo dinâmico. A gente não é o tempo inteiro ansioso, a gente está ansioso. Uhum. Então eu tento mostrar para as pessoas isso, que é situacional, e que sendo assim, existe uma possibilidade de tratamento, existe uma possibilidade de melhora. E mesmo se a pessoa está arraigada naquela coisa de eu sou dessa forma e não mudo, essa mudança pode acontecer, desde que a pessoa busque realmente tratamentos adequados, psicoterapia de boa qualidade, mude os hábitos de vida. A mudança, ela pode acontecer de uma forma real na vida das pessoas e proporcionar uma vida de melhor qualidade. Então, muita gente não cabe na própria agenda, não tem a si próprio como prioridade, não no sentido de viver de uma forma egocêntrica, egoísta e deixar para lá as outras pessoas, não é isso. Mas cuidar de si para poder dar um cuidado ao outro. Então é muito importante mesmo a atividade física, um trabalho mental, se a pessoa não está bem em termos de psicoterapia ou até de uso de medicamentos, e uma vida espiritual também rica, para que essa conjunção de fatores traga um verdadeiro bem-estar, a plenitude, a felicidade que a gente almeja no cotidiano. Doutora Heloísa, é impressionante o recorte que você faz. Eu poderia dizer quase de uma receita daquilo que faz bem. Eu não sei se é a cura, mas é aquilo que faz bem. Tudo aquilo que você trouxe aqui, com certeza estará numa receita daquilo que faz bem. Você é mãe, você é esposa, você é médica, você é profissional, você está envolvido em outras agremiações.
Como participar da sociedade com todos esses papéis e não enlouquecer e não perder a saúde mental? A gente sempre te vê sorrindo, sempre muito educada, sempre parando para conversar com as pessoas, ainda que com uma agenda disputada. Como você atingiu essa leveza nos seus dias? É claro, ainda que enfrentando alguns dias de turbulência, mas na maioria das vezes de leveza. É verdade, eu realmente consigo manter assim um nível de humor bem satisfatório. Eu tento viver uma vida plena. E com o passar do tempo, isso é um aprendizado. À medida que o tempo passa, a gente vai conseguindo ter uma logística melhor com o tempo. O dia é de 24 horas para todos nós, mas alguns administram esse dia bem e outras pessoas não. Felizmente, eu tenho uma habilidade muito boa para lidar com o tempo. Então, eu consigo me planejar, eu sou uma planejadora mesmo, eu planejo como será o meu dia amanhã. Claro que pode ser que imprevistos aconteçam, mas eu estou preparada também para os imprevistos, eles não me tiram assim do eixo. Do eixo, não. Realmente é uma readaptação. Mas assim, eu consigo me programar. E nessa programação, eu consigo colocar a minha saúde física, a minha saúde mental e a minha saúde espiritual em equilíbrio. Tudo na vida, a palavra-chave é o equilíbrio. É o equilíbrio que nos proporciona essa sensação de respirar fundo e sentir que a gente está pleno, e sentir que a gente está realmente bem. A serenidade, ela vem ao longo da nossa existência. Eu acho que o ser humano tem que buscar essa serenidade. Que a paz é mais importante do que a felicidade. Sem dúvida. Você sentir que você está em paz, que você realizou o que você precisava realizar naquele dia, mas que você realizou com amor, com qualidade, com o melhor de você mesmo naquele dia. Isso te dá essa sensação agradável que a gente busca tanto. E dentro desse equilíbrio, você tem que saber administrar o tempo. Então, essa organização do tempo é muito importante. Eu estava conversando aqui mais cedo e falando assim que antigamente eu achava assim, não, eu tenho 20 minutos, eu consigo fazer um varejão. Chegava no varejão igual uma louca. Me ajuda, pega isso para mim, né? Aquela confusão que eu criava para mim mesma. Hoje não, hoje eu quero aproveitar tudo aquilo que eu faço. Então, se eu tenho 20 minutos, eu vou chegar mais cedo no próximo lugar onde eu tenho que chegar. Vou chegar com tranquilidade, vou me organizar porque eu tiver que fazer ali. E o varejão, então, que fique para de noite, que fique para outra hora, mas que também seja feito com prazer. Perfeito. É preciso que a gente busque o prazer no nosso cotidiano. E o prazer está nas pequenas coisas e não nas grandes. O prazer, ele não é dourado, brilhante, luminoso, não, ele é simples. Ele é suave, ele é calmo, ele é delicioso, ele é aquele aproveitar mesmo cada momento, cada conversa, cada escolha, cada comprinha que você faz. Tem que ter prazer no seu dia a dia, no seu almoço, no ir para a academia, nas pessoas com quem você encontra. É isso aí que vai te redimensionando como ser humano e fazendo a gente ser uma pessoa melhor. Excelente. Doutora Heloísa, eu acredito que dentro desse contexto do Janeiro Branco, de toda essa questão de saúde mental, o médico, ele acaba sendo a primeira porta de escuta. Você, em verso e em prosa, sempre diz da importância da psicoterapia e assim por diante, dos trabalhos sérios. No seu dia a dia, o quanto as pessoas estão chegando desequilibradas e desordenadas emocionalmente, com sintomas psicossomáticos dentro do seu atendimento? Isso era mais, isso era menos, isso está maior hoje? Me conta um pouco dessa receptividade, dessa dor que chega, às vezes transvestida de uma dor no estômago, uma dor de cabeça ou uma alergia, e que vocês, médicos, fazem o acolhimento e, claro, né, no seu caso, o direcionamento. Mas como é que é isso? Isso aumentou? E isso está ligado a essa vida louca de alta performance, de isso, de aquilo, de ganhar dinheiro, de ser muito inteligente, mas também de ser muito feliz, essa tal dessa motivação a qualquer custo. Como é que você vê isso? Sempre existiu, né? Sempre a demanda do consultório teve uma grande demanda em torno de distúrbios mesmo emocionais, de sintomas somáticos advindos de alterações aí do equilíbrio emocional.
Mas eu acho que a coisa agravou. Agravou no sentido assim, hoje nós não precisamos de patrão para sermos escravos, nós somos escravos de nós mesmos. A nossa cobrança conosco é tão grande que muitas vezes a gente vive com a gente mesmo numa condição de servidão. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que trabalhar tantas horas, eu tenho que comprar, eu tenho que ter que consumir, eu tenho que. Então, assim, a gente se tornou um patrão muito rigoroso, muito cruel com a gente mesmo. E hoje existe, graças à internet, à tecnologia, um monte de coisa, que tem muitos pontos positivos, muito mais positivos que negativos, mas que muitas pessoas usam de uma forma negativa, porque criou uma espécie de comparação muito grande. Então, hoje as pessoas se comparam muito com as outras pessoas. E a gente não conhece a história de cada um. A gente conhece fotos que são colocadas ali no Instagram, no Facebook. A gente conhece trechinhos e as pessoas estão sempre muito bem vestidas, com uma bebida bonita na mão, um prato muito bonito, viagens sofisticadas. Mas o cotidiano dessas pessoas a gente não conhece. Então, a gente não sabe ali o dia a dia. Quando você olha, por exemplo, a grama do vizinho e ela está verdinha, pode ser que ela seja sintética. Mas pode ser também que o vizinho cuida melhor da grama dele do que você. Então, isso tem que te permitir, é um processo de reflexão do que você pretende, do que é importante para você de verdade e não do que é importante para as outras pessoas. Essas comparações, elas geram um nível de sofrimento muito grande, principalmente entre os mais jovens. E é um sofrimento desnecessário, porque eu tenho muita pena do ser humano, eu tenho muita misericórdia em relação ao outro. Eu sei o quanto todos nós sofremos nessa nossa jornada. Todos nós temos dificuldades, todos nós temos problemas, todos nós temos aborrecimentos. Em maior ou menor grau, muito mais em função da forma como a gente recebe e permite que as coisas nos atinjam, do que em função realmente da dimensão delas. Muitos problemas pequenininhos ficam enormes para determinadas pessoas, né? Excelente. Você trouxe um recorte aqui de uma geração que vive de cortes, né, de pílulas que são distribuídas aí, ou até de uma identificação histérica de um momento, ou às vezes de uma viagem, ou de uma comida, ou de uma casa mais ou menos decorada. E isso acaba gerando nas pessoas uma falta muito grande, e essa falta muitas das vezes ela é compensada com bebidas, com comidas, com drogas, com vícios. Não só enquanto médica, mas enquanto uma cidadã que se preocupa com o ser humano. Qual é o caminho, doutora? Para alguém que está nos assistindo, para o profissional liberal que está nos assistindo, para o telespectador que está nos assistindo, o que a gente pode recomendar para que a pessoa faça uma higiene mental maior? Que tipo de cuidados ela tem que ter? Marciliana, as nossas lacunas internas jamais poderão ser preenchidas por coisas externas. Tudo aquilo que é externo a nós pode nos proporcionar, sim, algum grau de prazer, algum grau de felicidade, algum grau de expectativa, de satisfação e tudo. Mas as nossas lacunas internas, elas têm que ser preenchidas por nós mesmos. E aí eu acho que o ser humano não está tendo mais aquele tempo contemplativo, aquele tempo de sentar e observar as coisas, de observar as pessoas. Isso faz falta mesmo, Heloísa? Faz. Essa contemplação do nosso cotidiano, da simplicidade que é a nossa vida, se a gente quer que seja assim, essa contemplação do que é bonito, do que é belo, do que é bom, daquilo que a gente que nos proporciona uma certa emoção, uma certa alegria interior. Isso vai preenchendo a nossa lacuna interna. Tem que haver um tempo para meditação. A gente precisa refletir. A meditação que eu digo não é meditação zen, não é dessa dificuldade, não. Meditação no sentido assim, de refletirmos sobre o nosso cotidiano. Como que foi o meu dia? Eu cresci nesse dia? Eu progredi em alguma coisa? Eu fui realmente uma pessoa boa? Onde eu escorreguei? Os nossos hábitos, aquilo que a gente faz continuamente, é que determina como seremos. Então, se a gente pratica maus hábitos sempre, eles se tornam vícios. E a prática dos nossos bons hábitos se tornam virtudes. E são as virtudes que nos preenchem interiormente e que nos fazem encontrar, né, Deus, essa energia toda que cria e que gera o universo
no qual a gente vive. Eu vou pensar, e você falou de novo, eu vou pensar uma fala sua lá no início, onde você falou de alguns pilares e você trouxe a espiritualidade. Na condição de médica, de cientista, de uma mulher bem-sucedida e relativamente feliz na maioria do tempo. Onde é que entra a espiritualidade nessa mulher? Onde é que entra a espiritualidade em alguém que praticamente zerou a vida porque tem uma carreira consolidada, tem uma boa casa, faz boas refeições por dia, anda num carro confortável? Onde é que entra a espiritualidade aí? A espiritualidade entra na intensidade de tudo que eu vivo. E na compreensão minha como pessoa e na compreensão do outro, como um ser humano que precisa de ajuda, de acolhimento, de atenção, de carinho. Nesse relacionamento aí, meu com meus pacientes, meu com a minha família, com os meus amigos, com as pessoas, é nessa interação que Deus se manifesta. Porque Deus conhece muito bem as nossas intenções. E Ele abençoa tudo aquilo que a gente faz de verdade, de bom grado, que a gente faz realmente com o coração aberto. E aí há uma conjunção de várias coisas, de um estudo, né, que é infinito, é uma educação continuada. Quem é médico não pode parar de estudar, não pode parar de ler, não deve fazer isso, porque aquilo eu sei tudo, na verdade, vai gerar uma grande confusão e um grande desgaste aí no trabalho do dia a dia. Então, essa conjunção do estudo, da leitura, do recolhimento, da reflexão, dessa tentativa de intimidade com Deus, isso tudo faz com que a gente encontre essa espiritualidade verdadeira. A saúde mental, então, seguramente ela passa por uma certeza ou uma crença espiritual, uma prática espiritual? Não é preciso que a pessoa esteja engajada numa determinada religião. Uhum, Se estiver, melhor ainda. uhum, Porque a partir do momento que você vive dentro de um grupo e que você se torna comunidade, uhum. então nessa comunidade existem dons diferentes que se complementam. Nessa comunidade existe um objetivo comum, que é servir a uma causa nobre. Aí isso ainda fica mais fácil e mais agradável. Mas para a saúde mental é importante que haja esse recolhimento, que haja esse encontro com Deus, esse encontro com uma espiritualidade maior, esse encontro consigo mesmo como criatura divina. Esse divino que existe em nós, a bondade, a caridade, o amor ao outro, a vontade de servir, essas virtudes, se forem desenvolvidas, realmente melhoram muito a saúde mental. Porque quanto mais uma pessoa que não está mentalmente bem, ela se fecha, quanto mais ela se fica ali dentro de casa, encolhido, embutido em si mesmo, mais difícil é ela se libertar. É no encontro com o outro que a gente vê que o outro também sofre. É no encontro com o outro que a gente vê que o outro também tem dificuldades. E nessa troca aí de emoções, nessa troca de experiências boas e ruins, nessa compreensão maior, uma dimensão maior do que é o ser humano, a gente vai desenvolvendo uma melhora da doença mental a partir do desenvolvimento de uma espiritualidade que seja o desenvolvimento de nossas virtudes. Excelente. Doutora Heloísa, é mais difícil, pensando em saúde mental, em viver numa sociedade que grita pela saúde mental, é mais difícil ser médico ou mais difícil ser cidadã? Onde é que você tem que lidar com a dor da saúde mental das pessoas com maior intensidade? É no seu dia a dia pela vida, as pessoas que buzinam no trânsito, as pessoas que não cedem o lugar, as pessoas que xingam, as pessoas que matam, ou é no consultório, as pessoas que pedem remédio para isso, remédio para aquilo outro? Onde é que é mais difícil? Ou não tem aonde é mais difícil? Bom, vamos em partes aí. No consultório existem, assim, histórias de vida muito tristes. Uhum, Que me comovem, uhum, que me dão vontade, às vezes, de chorar. uhum, E muitas vezes, depois que a pessoa vai embora, eu choro. uhum. Mas existem histórias de vida muito tristes, existem dificuldades e sofrimentos que a gente não é capaz de calcular. E quando essa pessoa expõe essa dor dela de uma forma assim clara, sentindo confiança e liberdade de fazê-lo, dói também em mim.
né? Dói em muitos dos meus colegas, eu sei. No dia a dia, fora do consultório, as outras coisas, elas são assim mais irritadiças do que tristes, não é? Porque aí você fica com mais pena do ser humano em relação assim a como o mundo está mal educado, como o mundo está descuidado consigo mesmo, né? Como as pessoas estão sem escrúpulos, como as pessoas às vezes são mansas demais e ultrapassam limites, como as pessoas não são cordiais, não sabem agradecer, não existe mais aquele agradecimento por um ato de educação que você faz, né? Como se fosse Automático. automático, a pessoa fez porque quis, né? Azar dela. Então não existe isso. Então isso é muito triste, porque a gente vê que o mundo ele está se desviando daquilo que é gostoso de fazer e de ter como troca, como, né, eu te ofereço isso, eu te entrego isso, mas também você olha para mim como uma pessoa, não é? Você não me vê de outra forma, você me vê Claro. como uma pessoa. E aí, essa troca é que eu acho bacana, que eu acho interessante. Excelente. Aqui no nosso Papo Saúde, a gente usa esse espaço, doutora Heloísa, para trazer temas que são relevantes para a sociedade, relevantes para a área da saúde, relevantes para o Brasil de uma forma geral, para todas as pessoas, para qualquer pessoa que assistir. Essas campanhas, Outubro Rosa, Novembro Azul, Janeiro Branco, você seguramente apoia e você tem visto uma evolução, isso tem chegado em mais pessoas, ainda precisamos muito, as pessoas ainda têm muito tabu para falar de saúde mental ou para falar de uma qualidade de vida. Como é que você vê isso? E o que mais a gente poderia fazer para que a minha mãe receba informação sobre saúde mental e pratique saúde mental, para que chegue na elite, chegue na periferia, enfim, como distribuir esse conhecimento nos vários lugares que precisam dele? Eu acho, Marceliano, que as campanhas elas têm sim um grande alcance, né? Outubro Rosa, Novembro Azul, sem dúvida nenhuma, Janeiro Branco. Eu vejo assim uma evolução no sentido que as pessoas hoje têm um pouco menos preconceito em relação ao psiquiatra, em relação à psicoterapia. Mas o preconceito, mesmo tendo reduzido, Ele ainda ainda é existe. grande. Ainda é grande. Muitas vezes eu não posso abordar numa primeira consulta a questão, vá a um psicólogo, vamos fazer uma terapia. Tem que deixar para um retorno, eu tenho que deixar para uma próxima consulta. É um trabalho que a gente faz, mostrando a necessidade, mostrando a importância desse autoconhecimento. Hoje as pessoas se conhecem muito pouco. Então, muitas vezes, se eu te pergunto quem você é, eu sou marceliano, sou psicólogo, trabalho no CDE, faço isso, atendo no consultório tantas horas. Então, mas quem você é? As pessoas não param, não se perguntam quem que eu sou, né? Quais são as minhas qualidades, onde é que estão as minhas fraquezas, onde é que eu falho no meu dia a dia, para eu poder trabalhar isso aí, crescer e melhorar. Então, o preconceito em relação à psicoterapia existe, as pessoas ainda não têm noção da importância desse autoconhecimento, não têm noção ainda da importância desse trabalho que o psicólogo faz no sentido da evolução pessoal, do progresso, de atingir um estado de mais calma, um estado que eu disse anteriormente de mais serenidade, de estar realmente em paz consigo mesmo, em paz com a família, em paz com a vida, porque isso é um processo, é uma evolução e muitas vezes precisa da ajuda de um terceiro, sim. Você trouxe aquele recorte, eu gostei muito, que é o recorte das coisas mesmas, né? De sentar um pouco do lado de fora, de curtir a árvore tão bonita que foi colocada no jardim e de repente lavar o seu próprio carro, coisas que até bem pouco tempo atrás ou até algum tempo atrás, independente da condição financeira, as pessoas faziam seu próprio churrasco, ou às vezes plantavam uma mexerica, um pé de alguma coisa. E à medida em que a tecnologia foi chegando, isso foi sendo deixado de lado. A praticidade, né? A pessoa ela não faz mais uma comida para ela, para a família dela ali, ela pede, né? Ficou tudo muito prático, iFood para isso, iFood para aquilo. Quer dizer, tem toda uma funcionalidade. E a gente entende, né, que o mundo ficou 24 horas. Mas até que
ponto esse 24 horas, tudo 24 horas, posto 24 horas, restaurante 24 horas, supermercado 24 horas? Outro dia eu disse em São Paulo para fazer um evento e eu cheguei de madrugada e o pessoal tava jogando bola 3 horas da manhã. Academia, né? 24 Então, horas. pois é, e aí eu perguntei pro taxista que tava me levando, falei, mas o pessoal joga bola 3 horas da manhã? Ele falou, não, o pessoal que trabalha em churrascaria, enfim, tem um pessoal que gosta de jogar 3 horas, o pessoal que não dorme. Bom, enfim, sem fazer nenhuma crítica, mas apenas trazendo uma provocação. A gente está perdendo a mão em algumas coisas, que não necessariamente essas, em relação a estar conectado o tempo todo, doutora? Com certeza. Estar conectado o tempo todo é uma escravidão. É essa frase que você trouxe, eu achei É uma fantástica, escravidão de mim mesmo, né? Sou o servidor meu, né? Vem cá, Eu escravo. não tenho nem mais o outro para culpar. Não, sou eu mesmo, né? Você vira o seu patrão, naquele patrão que eu falo, não um bom patrão, né? O patrão cruel, aquele claro. Aquele o tempo perverso, todo, né? o perverso. Não precisa mais, a pessoa é de si mesma. E assim, hoje, por exemplo, não se pode mais dormir, né? É como se dormir fosse uma coisa errada. O que você Bom, faz de meia-noite às 6, né? O que você faz de meia-noite? Uai, Essa é a frase. Eu durmo. Né? De preferência, que Deus me ajude, que eu durma bem. Para acordar no outro dia, o quê? Com a cara boa, com vigor, com disposição, alegre para o meu dia a dia, bem disposta, irradiando vida. O que eu observo hoje é que as pessoas estão meio mortas. Sabe? Não existe mais aquela vivacidade de ser. Não existe mais aquele ânimo, aquele entusiasmo. Entusiasmo é uma qualidade divina. Entusiasmo é estar cheio de Deus. Então é uma qualidade divina. É uma coisa maravilhosa. E as pessoas estão se arrastando porque escolheram viver uma vida de má qualidade. Escolheram viver uma vida corrida, hiperconectada. Eu não posso perder o que está no WhatsApp, eu não posso perder o que está no Instagram. O Instagram hoje era fofoca da porta antigamente, né? As pessoas fofocavam ali na rua, hoje o Instagram é ali, você fica sabendo da vida dos outros. Só que aquilo é superficial, aquilo não é real, aquilo não são as 24 horas que aquela pessoa vive. Então, assim, a gente não conhece mais as histórias uns dos outros. Não existe mais essa conexão tão real e tão importante que é saber o que o outro está passando, o que o outro está vivendo de verdade. E guardar aquilo em segredo, não é? Respeitar o que o outro te fala e ter aquilo como um segredo que te foi confiado. Porque é muito importante que exista entre as pessoas a confiança de saber, eu posso falar que o meu segredo será guardado. A minha palavra é respeitada pelo outro. Eu sou respeitado pelo outro. Então, isso às vezes falta hoje, não é? Doutora Heloísa, e assim, a gente está falando de uma questão cultural, né? Então, assim, a gente não criou ainda a cultura desses cuidados de desconectar, de andar descalço um pouquinho, enfim, essas coisas que a gente fazia muito bem e que a gente não manteve essa cultura. Por outro lado, é muito difícil ainda as instituições adotarem esse cuidado com a saúde mental. Eu vejo algumas empresas muito preocupadas com isso, tem trabalhos, tem palestras, você mesmo faz várias durante o ano em algumas empresas que a gente conhece. Mas a escola, a faculdade, a iniciativa privada, as indústrias, o comércio, falar de saúde mental nesses lugares ainda é muito difícil? Não, aí eu acho mais fácil. Eu acho mais difícil no embate cotidiano ali com aquela pessoa que realmente precisa e tem uma resistência enorme, não quer quebrar essa resistência e tem medo e acha que não vai ser bom. É quebrar essa resistência, né? Às vezes, assim, é como se as pessoas precisassem ter alguns deveres de casa, né? De realmente se cuidarem, de parar um pouco, de fazer terapia, de ir para academia, de alimentar bem. Então, assim, as pessoas precisam se organizar melhor em torno disso. Eu vejo a maior resistência no embate do dia a dia. Porque nas empresas as pessoas estão ali todas juntas, elas se misturam. Você não consegue identificar realmente quem seria resistente e quem não seria. Mas ali no seu cotidiano eu ainda vejo muita resistência. Pois é, e o tabu que é se falar de saúde mental logo nos primeiros anos? Porque normalmente a pessoa descobre sobre saúde mental, ou pelo menos ela se preocupa, quando ela já está doente. Muitas das vezes a experiência clínica que eu tenho é que primeiro você fica doente e depois você descobre que você tinha uma saúde mental.
principalmente para mim que atendo muitos adultos e tal. Embora a gente saiba que o problema com a saúde mental ela começa desde muito cedo, em relação a uma série de coisas que você é atravessado. E o nosso programa político-pedagógico, ele não trata disso. Por exemplo, eu não me lembro de ter tido uma aula, eu me lembro de ter tido grandes professores, agradeço todos eles, mas assim, eu não me lembro de ter tido uma aula sobre saúde mental, sobre, por exemplo, essa pergunta maravilhosa que você fez. Quem é você? Eu nunca fiz uma redação Quem sou eu? Né? E isso chega na fase adulta. Como você pensa isso? Você acha que nós poderíamos ter uma educação de saúde mental um pouco melhor, como é, por exemplo, a educação de matemática, a educação de português, a educação de química? Como é que você vê isso ainda nos primeiros anos? Nossa, seria maravilhoso, né? Seria, não seria, doutor? Seria maravilhoso. E não precisaria ser com uma carga horária tão intensa quanto a matemática. Sim, sem dúvida. Poderia ser algumas pinceladas, né? Algumas pessoas serem convidadas algumas vezes por ano para que esse assunto fosse abordado, para que as pessoas começassem a se compreender mais cedo e tivessem uma evolução mais natural, mais tranquila, mais saudável mesmo. Seria bem interessante isso. Doutora Heloísa, eu tenho visto, e provavelmente na sua experiência clínica também, porque você escuta muito, né? Embora as pessoas procurem o médico por questões biológicas, todas elas atravessadas, ou a maioria delas atravessadas por questões psicológicas, e vocês acabam tendo que tratar também na falta de busca dessas pessoas ou até de condições mesmo. E eu falo que a gente nunca teve uma geração tão inteligente, tão fracassada emocionalmente. Não fracassada, mas se sentindo mal emocionalmente. E eu vejo uma crise existencial. Eu acho que os papéis estão todos muito confundidos e sem gerar nenhuma polêmica. Às vezes eu me preocupo que a pessoa deixou de saber nem quem ela é e nem para onde ela vai. Aquela brincadeira, um cotor, quem que eu sou. No dia a dia, é uma impressão minha ou você compactua disso também? Que as pessoas estão vivendo uma crise de identidade. Quem é casado está com crise se é casado, quem é solteiro está com crise se é solteiro, quem é solteiro e casado quer ser casado e solteiro ao mesmo tempo. As pessoas querem trabalhar muito e ganhar dinheiro, mas ao mesmo tempo elas querem montar uma barraca na praia. Eu tô achando as pessoas muito perdidas do ponto de vista emocionalmente. O que você pensa disso? Concordo com você. Eu acho que tem muita gente emocionalmente perdido mesmo. E aí eu volto ao assunto, é a questão de você ter que parar. Você tem que parar para você saber onde eu estou. Quando você pega um GPS, você vai a algum lugar, ele não te pergunta? Sem dúvida. Onde você está? De onde eu estou, para onde que eu vou. Aqui, e para onde que eu vou. Então, isso aí é a primeira coisa que você tem que definir. Onde eu estou? Aonde eu quero chegar? E para esse onde eu estou, para onde eu quero chegar, o que seria essa minha trajetória? O que eu preciso fazer de cursos? O que eu preciso evoluir enquanto pessoa para atingir isso aqui que eu quero? As coisas não são assim, nada na vida. Tudo que eu consegui, alcancei na minha vida, foi com dificuldade. Você também. Sem dúvida. E todas as pessoas que agem honestamente. Nada é assim. Então, a pessoa tem que planejar. Hoje eu estou aqui, eu quero chegar a esse ponto. Planejar de uma forma honesta, sem pisar nos outros, sem enganar, sem trapacear, né? De uma forma honesta, planejar esse destino. Porque quando você não sabe para onde você vai, qualquer caminho serve. Exatamente, a síndrome aí. Qualquer caminho serve, pode te levar para um abismo. É a síndrome de Alice, né? Duas perguntas numa, doutora. Você se formou em 79. Você se formou em... 79 eu entrei, 85. Você se formou em 85, né? E de lá para cá nós já temos 40 anos, né? 41 agora. 41 anos agora. Então são duas perguntas em uma. O papel do médico mudou muito de 85 para cá. Estou perguntando se ele mudou muito. E como fazer para se manter atualizada e atual? Porque é diferente. Atualizada e atual, depois de 40 anos, né? Atendendo mais de uma geração. Porque é provável e com certeza que você atendeu o pai, a mãe, e agora está atendendo o filho, né? Alguma coisa nesse sentido. Avó, pois é. Então, são duas perguntas em uma e eu tô aqui esperando para ouvir.
Marciliano, quando eu formei, a demanda médica de mim como médica era muito maior do que a Aham. demanda do ponto de vista emocional. Sim. Os casos em que a questão emocional era muitíssimo importante eram poucos. As doenças físicas, quando eu me formei, eram muito mais fonte de procura do meu cuidado, da minha atenção. Também era uma época que eu trabalhava em pronto-socorro, em CTI, então isso também era compreensível, né? Estava muito mais voltada para as doenças físicas. Com o passar do tempo, não, quando eu vim para Itaúna, que eu voltei para Itaúna para casar com o Carlos Tormin, você sabe, né? Sim. Não, eu não sabia, mas imaginei. E aí, quando eu voltei para Itaúna, eu assustei muito com a quantidade, com o índice alto de suicídios daqui, da nossa cidade. Foi uma coisa que me assustou muito. Eu lembro que eu comentava com a Maria Emi nos plantões, saudosa Maria Emi, Sim, claro. que eu ficava assustada. E ela falava, é sempre assim, não é só no seu plantão, não, é assim. Isso me assustou muito. E com o passar do tempo, eu fui vendo o adoecimento mental das pessoas. Eu fui vendo que isso, ao longo dos anos, foi se tornando mais o quê? Hein? Acontecendo com mais frequência, Recorrente. mais recorrente, foi se tornando mais Mais recorrente. E a demanda hoje do consultório é muito grande em torno disso. Tem gente que chega e não tem queixa física. Já chega falando, eu estou muito triste, eu não tenho com quem conversar. Eu estou tendo sintomas de angústia, de tristeza, eu tenho chorado muito, está tudo muito difícil para mim. Não tem, às vezes, nenhuma queixa física específica, mas precisam do acolhimento. Então, eu vejo assim, ao longo desses 41 anos, a demanda do ponto de vista psicológico aumentou, o número de doenças psicossomáticas aumentou, e a demanda de doenças físicas, é claro que existe, né? É a mesma e tudo. Mas, assim, me chama muito a atenção esse adoecimento mental. Como manter atualizada? É isso. A gente compra livros de educação continuada, a gente compra cursos online, né, de educação continuada, administra o tempo no sentido de fazer isso tudo sem prejudicar a família, o lazer, nada disso. E manter atual. Aí depende do atual, né? Porque você tem que se manter atual, mas também você tem que preservar seus valores. Esse é o equilíbrio? Esse é o equilíbrio. Você ser atual, viver neste mundo, apesar do que este mundo te oferece. Apesar do que ele te oferece, apesar do que ele espera de você. Se ele espera de você que você não cumpra aquilo que para você é valor, aí não há como. Recorte sensacional. A gente já sabe que você tem uma agenda disputada e, graças a Deus, sempre cheia. E aí você cria um tempo para mandar a gente prestar atenção, né? Vamos falar um pouquinho do Presta Atenção? Podemos. Para quem não acompanha, que eu acho difícil, né? A doutora Heloísa tem um quadro que é o Presta Atenção, né? Eu queria ouvir um pouco por que você criou esse quadro. Pois é, Marciliano. Esse quadro ele foi criado em dezembro, num dezembro aí para trás. No ano certinho, eu não lembro, não. Em que eu estava num barzinho, numa cafeteria com duas amigas, e falei para elas assim: eu vou criar um negócio chamado Presta Atenção. Elas falaram: que isso? Eu falei: eu vou fazer uma postagem em função das demandas que eu vejo no consultório. Que uma pessoa me queixou determinada coisa, eu vou pegar isso aí como uma demanda, eu sei que outras pessoas devem estar com essa mesma demanda. E aí vou soltar um bilhetinho. Não vai durar mais que 1 minuto, porque ninguém visualiza mais do que 1 minuto. E olhe lá se visualiza 1 minuto. Tem minhas dúvidas. Só se eu prender muita atenção no início. Então vai ser no máximo 1 minuto. Exceto as ocasiões que eu tive doente, quando eu voltei, aí eu fiz grandes. Sim, claro. E aí todo mundo assistiu porque era outro assunto, outra coisa. Mas assim, nesse normal é 1 minuto, que é o tempo máximo que eu acho que as pessoas suportam. E aí são coisas assim, chegou uma pessoa para mim e me queixou determinada situação no trabalho, um conflito. Aí eu vejo que esse conflito pode ser comum a muitas outras. Então eu faço um comentário acerca desse conflito para ver se dá o clique. O objetivo é esse, dar uma despertada. Excelente. E é mais um canal de conhecimento de alguém
que pega o conhecimento do dia a dia, bate ele ali no liquidificador com a sua capacidade e devolve ele pra gente em forma de provocação ou de reflexão. Você tá sempre fazendo isso, né? Ou você tá provocando ou você tá refletindo. Você acha que esses são dois gatilhos interessantes pra gente parar pra pensar na nossa saúde mental? É uma provocação ou uma reflexão? São dois caminhos bem legais? Acho que determinadas pessoas realmente precisam ser provocadas. Então, elas precisam sentir um pouquinho de mal-estar com a fala, para que aquele mal-estar, até um pouquinho de raiva, sei lá, de mim, para Sim. que aquele mal-estar ali seja trabalhado e ela evolua. Outras pessoas não, outras pessoas precisam só da sugestão. Falta alguém que direcione, né? Que fala assim, olha, pode ser por aqui. Então, esse por aqui pode despertar nessa pessoa realmente o desejo de investir naquilo, de refletir mais, de mudar um pouco um esquema de vida que não está sendo bacana. E tem as dicas de leitura, né? Porque eu sou uma devoradora de livros. Realmente eu amo livros. Eu leio muito. Então, tenho as dicas de leitura para as pessoas que gostam de ler. Excelente. Doutora, o nosso assunto aqui, nós temos espaço aqui para 2 dias de podcast. Mas, né, como a gente também tem que liberar você para sua agenda profissional, eu vou fazendo algumas últimas perguntas e eu quero deixar um pinga-fogo para você no final. Aqui no nosso Papo Saúde, que você já nos acompanha aqui há muito tempo, um papo incrível aqui com a doutora Heloísa. E uma pergunta que eu não podia deixar de fazê-la aqui. Algumas pessoas levam a vida de forma muito leve e dão a impressão de que não existe problema. Você, inclusive, é uma delas. Quando a gente olha você atravessando a rua, cumprimentando as pessoas, sempre muito bem cuidada, sempre muito, muito limpa no sentido de leveza, de clareza. Obrigada. Isso, e é Elogio. verdade, né? E sim, Obrigada. sempre com nem um fio de cabelo fora do lugar. A gente sabe que não é assim, que todo mundo enfrenta problemas. Como que a gente enfrenta os problemas de salto alto, de cabeça erguida e com um sorriso no rosto, doutora Heloísa? Primeiro, compreendendo o valor da gente mesmo. Sabendo que a gente é um ser humano valioso. Então, respeitando esse valor que a gente tem. Segundo, é colocando os problemas na dimensão exata que eles têm. Tem problemas que não são problemas, são dificuldades. Então, não vamos mudar o nome da dificuldade para problema. São coisas facilmente resolvíveis. Compreendendo que há sofrimentos enormes neste mundo e que a gente ainda está sendo preservado de muita coisa. Né? Tem muita coisa que é muito mais grave do que tudo que a gente passa. Dividindo essas nossas dificuldades, esses nossos sofrimentos com algumas poucas pessoas em quem a gente confia. Importante. E entregando tudo, né, ao dono daquele que é dono de mim, né, a Deus, né? Quando você faz a sua entrega e quando você se dispõe a ser um instrumento dele, você sabe que você vai ter uma demanda muito grande. Mas essa demanda, ela é enriquecedora, essa demanda, ela nutre a nossa alma. Não basta ter um corpo bem nutrido, é essencial ter uma alma bem nutrida. E é essa alma bem nutrida que permite passar a sensação de leveza e de que não há problema nenhum, mesmo havendo. Excelente, doutor. Um pinga-fogo agora. Eu vou falar uma palavra, uma frase. Você vai responder a primeira coisa que vier à sua cabeça de bate-pronto, tá bom? Tá. Beleza? Podemos começar? Podemos. Medicina. Satisfação pessoal. Excelente. Família. Amor maior. Seus clientes. Pessoas muito, muito queridas, muito especiais. Longevidade. Que eu busco, de boa qualidade. Saúde mental. Muito importante para manter a saúde física. E para fechar, Deus. Tudo que há de maior, de melhor na minha vida. Minha entrega. Senhoras e senhores, tivemos aqui um agradabilíssimo papo com ela, doutora Heloísa, e suas várias facetas na vida. Um bate-papo gostoso aqui no nosso Papo Saúde, podcast aqui da Unimed. Convidamos você a assistir, encaminhar, replicar, porque afinal de contas foi uma aula que nós recebemos aqui hoje. Doutora Heloísa, muitíssimo obrigado pela sua presença. Eu que é sempre agradeço. um prazer estar com você aqui. E deixa uma mensagem final para os nossos telespectadores. Para a gente buscar realmente a alegria, a felicidade, o bem-estar, onde existe a alegria, a felicidade, o bem-estar.
na paz, na serenidade, na meditação, na reflexão e dentro de nós mesmos. Nós é que podemos preencher o vazio das nossas lacunas internas. Excelente! Anote, replique, encaminhe, faça um bom uso desse conteúdo na sua internet. Afinal de contas, Papo Saúde, podcast da Unimed, o conhecimento a um clique. E eu aguardo vocês no nosso próximo episódio.